Só preparando aqui. Então, pessoal, tá gravando. Pessoal, como eu falei para vocês, na última aula, a gente viu sobre as questões de colonização na África ou imperialismo europeu na África, ok? Por quê? Essa colonização, ela já aconteceu um pouco mais recentemente, tá? No século XIX já começou a se organizar essa colonização, e assim, uma colonização preconceituosa, uma colonização arbitrária, porque as próprias fronteiras foram organizadas pelos europeus, foram divididas áreas em que tinham recursos, tá? E não foram consideradas áreas de acordo com as etnias ou a divisão étnica, né? Ou seja, as culturas, as religiões foram colocadas todas no mesmo território, gerando conflitos. Tá? Isso a gente viu na última aula, só para a gente ter uma ideia. Só que agora, hoje, a gente vai falar do processo de descolonização, ou seja, do momento que esses territórios conseguiram as suas independências. Tá? Porque quando a gente fala em África, é bom relembrar que a gente está falando do continente, mas o continente africano tem vários países, são 54 países. Ok, gente? Então, isso a gente não pode esquecer, tá bom? Então, o que acontece? O que vai favorecer, já vou colocando aqui o slide para vocês verem algumas imagens, o processo de descolonização do continente africano, né, transformando essas antigas colônias em países, né? Então, você vê aqui, ó, que essas independências, ó, teve lugar aqui, a independência ocorreu até 1940, como no Egito, como aqui na Etiópia, tá vendo? África do Sul. Tem alguns que aconteceram até 1950, a partir de 1950, outros em 60. Então é recente, gente, ó. 1970, 1980, até mesmo 1990 e em 2010, nesse caso aqui, tá? Então a gente vai começar a ver algumas áreas, né, de independência recente, para você ver. Né? Por exemplo, o Brasil, né, conquistou sua independência em 1822. Olha só a distância da nossa independência para a independência dos países africanos, que são bem recentes, né, para a gente ver todo esse processo. O processo de independência nas ex-colônias africanas, em sua maioria, vão acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Antes eu vou mostrar esse mapa para vocês verem como é que está o mapa atual, só que esse mapa não está atualizado, porque aqui está vendo esse país Sudão? Observem esse país Sudão, onde está passando a setinha aqui, ó. Ele está ao lado do Egito, tá vendo? Isso aqui é o mapa colonial ainda. Ele foi dividido em dois, tá? Mas observem que no mapa colonial ainda você tinha aqui uma boa parte de colônias francesas, tá vendo? Essas áreas aqui em rosa, o processo de independência foi assim muito violento, tá? Não foi pacífico, não. Houve muita guerra, porque a França não queria perder esses territórios, ok? No caso aqui do domínio britânico, que são essas áreas mais em verde, tá? O processo de independência foi assim relativamente mais pacífico, ok? Porque o Reino Unido já estava entendendo que tinha chegado o momento dessas colônias se tornarem independentes. No caso aqui do domínio das colônias portuguesas, como Angola, Moçambique, já houve conflito, tá? Porque Portugal também não queria perder esses territórios. Então, gente, as guerras que marcam esses territórios também são violentíssimas, tanto na época do processo da independência, quanto as guerras que se seguiram para ver qual etnia iria ficar no poder, ok? Então, assim, a gente vai avançando mais um pouquinho. O que tem a ver a Segunda Guerra com a questão da descolonização do continente africano? Então, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, vocês lembram o contexto lá de Hitler, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, final aí da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o conflito matou muita gente, em torno aí de 50 milhões de mortos, isso na Segunda Guerra Mundial, terminou em 1945.
Só que, como era uma guerra mundial, considerada mundial, os países africanos que eram colônias desses países europeus, por exemplo, quem era colônia da França, quem era colônia da Inglaterra, foram lutar lá na guerra também, na frente, para poder apoiar esses países. Tá? Só que agora acabou a Segunda Guerra Mundial. Alguns africanos voltaram para seus países. E aí, o que eles começaram a sentir? Poxa, eu fui lá libertar a França, a Inglaterra, talvez de um domínio de Hitler, de um domínio alemão, e a gente vai continuar dominado? Não, também nós vamos nos libertar. Né? Então começou a ter um sentimento de independência pelos países africanos, né, perpassando por esses países. Ok? Além disso, um outro fator é que, após a Segunda Guerra Mundial, tanto o Reino Unido, quanto a Bélgica, quanto a França, esses países da Europa vão estar em declínio financeiro. A Itália, eles vão estar arrasados pela guerra, endividados com os Estados Unidos. Então, eles não têm como manter mais aquela organização de domínio na África. Então, ficou mais fácil para os países, ou melhor, as colônias ou ex-colônias africanas pedirem e declararem a sua independência, ou até mesmo por meio de guerras. Entenderam? E como em 1946 em diante, nós estávamos no período da Guerra Fria até 1991, lembrando que o período da Guerra Fria era aquela disputa hegemônica, né, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, o que esses dois países fizeram? Eles começaram a apoiar as independências na África. Por quê? Porque eles queriam também ter áreas de influência lá. Então, os Estados Unidos apoiavam alguns países e também a antiga União Soviética apoiavam outros países. E dentro do mesmo país, por exemplo, se um país era apoiado pelos Estados Unidos, a União Soviética lá apoiava alguns grupos de guerrilha contra esse governo apoiado pelos Estados Unidos, e vice-versa. Então, viu como é que ficou complexo? E isso favoreceu aí a independência dos países africanos, mas também favoreceu a ocorrência de muitas guerras, okay? De muitos conflitos, que não era tão necessário assim. Tá bom? Outra questão, a gente vai ver agora. O redesenho do continente, ou seja, os políticos africanos, como esses que vocês estão vendo aí, ó, Kenneth Kaunda, da Zâmbia, Julius Nyerere, da Tanzânia, Jomo Caetano, do Quênia, e Milton Obote, da Uganda, eles defendiam a união que levasse a estabilidade entre os povos africanos, né, e a prosperidade do continente africano. Então, eles começaram a ter um olhar de dentro para fora, porque eles só tinham aquele olhar do europeu vindo colonizar eles. Né? Então, eles começaram a ver agora, não, vamos rever tudo isso, vamos rever nossas fronteiras, nós temos várias etnias convivendo aqui, né? Então, a gente precisa rever isso, tá? Por quê? Porque essas fronteiras foram feitas de modo erradas, né? Elas foram feitas pelo olhar europeu, não consideraram as etnias, as diferenças de religião, as diferenças de linguagem ou de línguas, né? E de culturas. Então, isso fez também esses líderes buscarem uma independência, um novo governo, tá bom? Com esse olhar mais voltado para as culturas africanas. Por isso que quando a gente fala em África, a gente fala de culturas africanas, não apenas de uma, tá? Então a gente está falando desse contexto aí da Guerra Fria, né? E as independências vão acontecer aí a partir de 1950 até mais ou menos 1980 de uma forma geral, tá? E outras esporádicas até 2010, ok? As disputas internas também vão continuar, porque as fronteiras elas foram feitas pelos europeus, né? Então tinha grupos rivais dentro do mesmo território. Então, por exemplo, às vezes tinha um grupo muçulmano, né, que falava a língua árabe, com grupos cristãos falando uma outra língua dentro do mesmo país. Isso gerava conflito, como gera até hoje, e dificulta a união do continente, tá? Só que esses governos que foram sendo criados na África após a independência desses países, foram governos que perpetuavam um domínio econômico da Europa. Por quê? Eles começaram a beneficiar as elites do país, de cada país africano. E quem era a elite desses países? Geralmente eram os descendentes de europeus,
os descendentes de ingleses que viviam lá, dos belgas, dos italianos, dos próprios alemães, dos franceses, dos portugueses. Eles eram beneficiados pelos governos locais, trabalhando ainda com a exportação daqueles produtos, por exemplo, minérios, diamantes, madeira, tudo ligado à exportação para a Europa. Tá? Então, a população africana mesmo ficava à margem de todo esse processo, vivendo na pobreza, na miséria, como a gente tem em várias situações até o dia de hoje. Tá? Então, para vocês entenderem, todas as guerras de independência no continente africano, praticamente, tiveram como pano de fundo o contexto da Guerra Fria, onde os Estados Unidos apoiavam alguns grupos que eram contra o domínio da União Soviética e vice-versa, tá? E os grupos se enfrentavam mesmo após a independência, né? Como no caso de Angola, de Moçambique, né? Que grupos apoiados se enfrentavam assim, tá? Interessante, só para abrir um parênteses aqui para vocês, mesmo com a independência do Egito, né? Que era uma colônia do Reino Unido, essa independência foi em 1922, mas o Reino Unido ainda continuou interferindo na política e na economia do Egito, até 1950, quando um presidente chamado Gamal Abdel Nasser, ele assumiu o poder e nacionalizou tudo e praticamente ficou contra o Reino Unido lá no Egito. Tá? A Libéria, eu não sei se vocês sabem, é um país... Deixa eu pegar um mapa aqui para vocês verem. Ó, tá vendo aqui pequenininho, ó, Libéria? É um país que foi criado pelos Estados Unidos para que os ex-escravos que quisessem retornar para a África voltassem para lá. Então eles falam inglês, eles têm uma cultura parecida também com os americanos, né? Porque eles viveram na América, viveram lá nos Estados Unidos durante o período da escravidão e quiseram voltar. Alguns foram até forçados a voltar, porque a ideia dos Estados Unidos era embranquecer a população e retirar aqueles negros que foram trazidos pelo mercado escravocrata da época, ok? Então é uma curiosidade também que eu acho interessante sobre o continente africano. Tá? E até hoje eles são dependentes dos Estados Unidos no sentido assim econômico, ok? E a Etiópia, gente, a gente tem aqui, ó, a Etiópia teve uma breve ocupação da Itália, mas resistiu firmemente, tá? A essa questão do colonialismo europeu. Bom, então agora passando mais um pouquinho, vamos avançar, tá vendo? Olha o processo de descolonização desses países. São muitos países, né, gente? Só para você ver aqui, ó, o Sudão, ele já se tornou também dividido em 2011. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Hoje a gente tem o Sudão e essa parte aqui é chamado de um novo país, Sudão do Sul, ok? Não sei se vocês sabiam disso. Agora vamos falar rapidinho sobre Angola. Angola é um país também que foi colônia de Portugal, então os angolanos eles falam português, só que é um português mais parecido com Portugal mesmo, né? O sotaque até de Portugal. Porque a nossa língua brasileira aqui, portuguesa, melhor dizendo, mas com traços brasileiros, vamos dizer assim, foram muito misturadas, né? Nós temos aqui palavras de origem africana, palavras de origem indígena, e lá em Angola não, prevaleceu mais a questão do idioma português de Portugal, tá? O que aconteceu lá em relação à independência de Portugal, né? No caso, quando eles se tornaram independentes de Portugal em 1975. Existia um grupo lá chamado de Movimento para a Libertação de Angola, tá? E ele conseguiu expulsar os colonizadores, então eles expulsaram os portugueses. Só que eles tiveram apoio de quem? Da União Soviética, porque estava no contexto da Guerra Fria. Então, quando eles conseguiram expulsar os portugueses, eles implantaram o socialismo no país, nacionalizaram tudo, as empresas, as propriedades privadas, né? O governo começou a ter práticas de inclusão social nos moldes dos países socialistas, como Cuba, a própria União Soviética, recebendo apoio deles, né? Mas existiu resistência também de alguns grupos, como a UNITA, que é a União Nacional para a Independência Total de Angola, porque a UNITA já era apoiada pelos Estados Unidos, tá? Também pela França, né, por Israel. Eles queriam que a União Soviética saísse de lá, de Angola,
tá? E, na verdade, queria tomar também os recursos que tem em Angola. Tudo é interesse econômico, gente, tá? Então, o que eles faziam? Eles compravam armas dos Estados Unidos, desses países que eu citei, e também vendia diamante, porque a UNITA ficava mais para o interior, onde tinha muito diamante. E tudo, assim, traficado, porque não era legalizado pelo governo, ok? E aí eles conseguiam importar essas armas, tá? Então, com o fim da Guerra Fria, essa situação mudou lá em Angola. Por quê? Porque os políticos que ainda controlam o país, eles são desse movimento para a libertação de Angola, o MPLA, que virou um partido, tá? E começou a adotar políticas neoliberais, né, mais capitalistas, foi deixando o socialismo, até porque parou de receber apoio da União Soviética, porque ela deixou de existir em 91, tá? E a UNITA também perdeu essa questão de ser um grupo terrorista e virou um partido político de oposição ao governo, não é mais uma guerrilha, tá? Isso foi a questão de Angola, para vocês verem, para vocês terem uma ideia. E a fragmentação política, isso saiu errado, fragmentação, nem existe isso, né, gente? Fragmentação política, tá? Vou até consertar aqui. Fragmentação política, pronto. Então, a fragmentação política de Sudão e de Angola. Gente, até que alguém tem alguma dúvida? Eu. Sim, Lara. É meio boba, tio, mas é porque eu sempre tive dúvida nisso. É porque eu nunca achei um motivo pro nome da guerra ser fria, entendeu? Tipo, Ah, legal. por que se dá o nome Guerra Fria? Entendi. Então, esse termo aí, Guerra Fria, né, algumas pessoas até ficam zoando, falando assim, porque a guerra aconteceu no inverno, no gelo, não tem nada a ver com isso não, tá? Ou porque as pessoas não têm sentimento, mais ou menos, mas não é muito por isso. O que acontece? Esse termo Guerra Fria, na verdade, é porque é uma guerra de ameaças entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, tá? Porque foi uma guerra ideológica, onde os Estados Unidos representavam o capitalismo e a antiga União Soviética representava o socialismo. Então ficavam se ameaçando mutuamente. Tipo assim, se vocês criarem uma arma potente, nós vamos criar uma arma maior, mais potente, que é a corrida armamentista. Se a União Soviética levou o homem até a órbita da Terra, nós vamos levar o homem até a Lua, no caso dos Estados Unidos, né? E aí ficava essa guerra também, que é a corrida espacial. Então, na verdade, são ameaças, Lara, tá? Então, um ficava ameaçando o outro, que ia entrar até mesmo questões de bombas nucleares, que uma lançar um contra o outro, mas como os dois tinham muito armamentos, ficava mais no campo da ameaça do que no campo da ação. Mas alguns países brigavam e tinham um conflito em nome desses dois países e eram apoiados por eles, ok? Então era isso que acontecia, tá? Entendeu, Lara? Deu para entender por quê? Então, Guerra Fria porque é uma ameaça. Valeu. Tudo bem. Então, o que vai acontecer agora em relação à fragmentação política do Sudão? Vocês viram no outro mapa que eu mostrei para vocês, o Sudão era apenas um país. Só que como ele foi dividido durante a colonização e colocado entre as suas fronteiras ali pessoas de origem árabe, islâmica, né, que tem uma religião que acredita no Alcorão, em Maomé, né, é uma outro tipo de pensamento. E nessa parte sul desse país do Sudão, eles são mais cristãos, né, acreditam mais na Bíblia, ou então são das religiões animistas. O que são as religiões animistas? Aquelas que acreditam, por exemplo, que as forças da natureza são divindades. Você tem lá uma água do mar, é uma divindade. A floresta é outra divindade. O sol é uma outra divindade. Então tinha esse tipo de questão religiosa. Mas o que imperou mesmo nessa divisão aí, que vai virar dois países diferentes, não foi só a questão religiosa e cultural. Isso foi um dos motivos, mas também a questão econômica. Por quê? O Sudão do Sul tem muito petróleo. Essa parte sul aqui do Sudão tem muito petróleo. E aí o Sudão, como a maioria era islâmica, eles não faziam acordos com os países ocidentais.
Se dividisse, o Sudão do Sul, como era apoiado pelos Estados Unidos, né, e por países europeus, iam começar a comercializar esse petróleo com os países ocidentais de uma forma mais fácil e mais barata. Então a intenção foi econômica, tá? E como ficou dividido aí? Ó, o Sudão continuou com a sua capital em Khartoum, pode ver que aqui é o Rio Nilo, tá, gente? Então é na margem do Rio Nilo, tem até na apostila de vocês, página 244, mostrando a cidade de Khartoum, a margem do Rio Nilo. E o Sudão do Sul, essa linha branca está dividindo o território agora, a partir de 2011, tá vendo? O Sudão do Sul ficou com a capital aqui, chamada Juba, também ao longo do Rio Nilo, tá? Então, assim, são dois países importantes nesse cenário aí de guerra, de conflito, devido a ter muito petróleo, tá? Nessa fronteira aqui ficou petróleo para um lado do Sudão e petróleo para o lado do Sudão do Sul. Só que a maior parte das refinarias estão aqui, ó, ao longo dos oleodutos e gasodutos do Sudão, tá? Então, qual o projeto que existe aqui? É o seguinte, a China comprou a maior parte das empresas petrolíferas aqui do Sudão do Sul. Então, ela está pressionando o governo do Sudão do Sul de construir gasodutos e oleodutos, principalmente, ou pela Etiópia, para chegar até aqui o mar, tá? Ou pelo Quênia, tá? Para chegar também até o mar. Então, tem essa questão aí, tá? Para poder porque ele não tem ligação com o mar, tá vendo? Para exportar o petróleo. Mas o preço do petróleo ultimamente tem caído, então está impossibilitando o governo do Sudão do Sul de fazer essas construções, essas obras. Além disso, tudo que eles arrecadam com o petróleo, eles não estão conseguindo distribuir para a população em forma de benefício, em saúde, educação. Então, a pobreza nesses lugares estão ainda extremas. Mas acontecia muita perseguição também. O Sudão aqui, que é muçulmano, perseguia quem era cristão, matava. Então, tinha muita questão aí religiosa envolvida nessa parte. Mas o fundo é econômico, como eu falei para vocês, tá? Então, essa questão aí é importante da gente falar. Agora, avançando aqui sobre a África nessa nova divisão internacional do trabalho, que DIT significa isso, Divisão Internacional do Trabalho, tá? Tradicionalmente, a África, o continente todo, ficou assim, dividido na Divisão Internacional do Trabalho, como uma área apenas de exportação de matéria-prima, tá? E como que se encontra a África hoje nessa nova divisão do trabalho no mundo globalizado? Isso que a gente vai ver agora. Isso aqui é um porto, tá, lá na África, onde os países africanos, a maioria quase não tem indústria, ou as indústrias que tem são assim, indústrias de fácil acesso, como de calçados, de alimentos, que não usam muita tecnologia, tá? Então, o que está faltando na África hoje? Desenvolver tecnologia, tá? Porque a maior parte compra tecnologia de outros países, principalmente europeu. O Brasil também faz isso, né? A gente compra tecnologia, tá? Então, hoje, a agricultura para exportação na África, ela está nas melhores terras africanas. As empresas multinacionais são donas dessas terras. Então, isso explica um pouco da questão da fome. Já pararam para pensar? Por que existe tanta fome na África se é um continente gigantesco? Primeiro, porque nós temos áreas desérticas, nós falamos isso, né? Toda essa área que é o norte é desértica, né? Nós temos áreas ao sul desértica, né? Então, a gente tem uma área que tem boas terras, que pega essa parte mais central aqui. Só que essas áreas que têm boas terras, que têm um solo favorável à plantação, elas foram organizadas desde a colonização para exportação, por exemplo, de cacau, de café, né? Desses produtos tropicais que vão para a Europa, né? De frutas cítricas, e vão tudo para a Europa. Então, as piores terras ficaram para a população local que praticam agricultura de subsistência, aquela agricultura para a própria alimentação. Então, muitas das vezes tem seca, eles não conseguem produzir nada, acabam morrendo de fome, ou então ficando desnutridos, tá? Muitas crianças desnutridas.
Então, nós temos agropecuária, extrativismo vegetal, pesca, minérios, tá? Como ferro, né? Ouro, diamante, que já são pedras preciosas, petróleo, né? Muitas áreas de petróleo, tá vendo? Tá? Que são exportados, e produtos industrializados de baixa tecnologia, ok? Na área de transporte, você pode ver aí, ó, como participa do mundo globalizado. Você vê que as ferrovias elas foram organizadas das áreas produtoras, né, da agricultura, ou da pecuária, ou do extrativismo, para chegar nos portos e ser exportado para onde? Para a Europa ou para a Ásia. Tá? E as rodovias? As rodovias, mesma coisa. Tá? Poucas são de integração, elas vão de uma área onde é produtora de algum produto, de alguma matéria-prima, até as áreas que vão exportar nos portos. Tá, ok? Você vê que a lógica ainda dessa divisão internacional do trabalho é da África levar a sua matéria-prima para os países ricos, desenvolvidos, centros, né? Porque a África continua sendo periferia. Além disso, tem a dificuldade de acesso às novas tecnologias. Gente, a maior parte dos países africanos existem, assim, mais de 50% da população sem energia elétrica, sem gás para cozinhar. Então, eles queimam carvão, queimam árvores, né? Cortam árvores para queimar, para poder cozinhar, para poder viver, tá? Mas também a gente não pode generalizar. Existem vários países, existem regiões dentro desses países que são pobres, que existe desenvolvimento também. Por exemplo, aqui na África do Sul, ó, tem um dos mais altos índices de celular por habitante do mundo. Né? Então, tem muito celular sendo utilizado lá na África do Sul. Aqui, ó, país moderno também nessa região, onde está sendo mostrado. Então, gente, a gente não pode generalizar e ter um olhar preconceituoso sobre a África nesse mundo globalizado. Apesar que a gente sabe que boa parte da população não tem acesso à tecnologia, né? Mas, olha, alguns têm, ó, estudantes do Senegal usam a internet durante a aula. Tem algumas ONGs, né, que abrem escolas lá, algumas missões cristãs e de outras religiões que abrem também escolas e levam internet, levam computadores doados para que essas pessoas tenham acesso a essa tecnologia, tá? Gente, muitas pessoas lá não sabem nem o que é um celular, não têm acesso à internet, não têm acesso ao WhatsApp, né? Mas alguns já têm. Tem até alguns que têm blog não, tem, como é que fala, canal de YouTube, né, e ficam explicando. Eu sigo um rapaz lá, ele é da África do Sul, se eu não me engano, que ele fala sobre a África e tira os preconceitos, os estereótipos que existem sobre a África através do YouTube. É bem legal, tá? Então, ó, o acesso ao computador é pequeno, menos de 2 habitantes em cada 100 utilizam o computador, para você ter uma ideia, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, número de telefones fixos e móveis por 1.000 pessoas. Então, tem país aqui, na Etiópia, por exemplo, ó, 7,8, né, de 1.000 pessoas. Como que se só 8 pessoas de 1.000 tivessem celulares, né? Olha na Libéria, nem 3 de 1.000, né? Então, é pouco. Olha a internet também, ó, do Burkina Faso, ó. 4 pessoas de 1.000 tem internet. Ó, nenhum. Chega nenhum. Libéria, né? Então, assim, é muito difícil o acesso. Por quê, gente? Para ter internet, a internet não vem pelo ar. Tem que ter infraestrutura, né? Tem que ter cabos de conexão, tem que ter antenas, tem que ter sistemas ligados a receptores, né? A satélites. E muitos países não investiram nisso ainda. Tá? Provavelmente, então, também não tem nem TV digital, como a gente já tem aqui no Brasil, em algumas regiões, né? Mas a gente não pode ter só esse olhar de pena para a África, como se eles não soubessem fazer nada, ou se eles fossem vítimas eternas. Nós temos pessoas lá trabalhando para mudar essa visão. Por exemplo, já ouviram falar de Nelson Mandela? Ele foi presidente da África do Sul, ele ficou preso durante muitos anos, porque ele era contra o apartheid. O apartheid, gente, era uma lei, tá, na África do Sul, que proibia os negros de circularem em lugares de brancos. Olha só, ou melhor, lugares com os brancos, né, porque não existem lugares de branco. Mas, na época, eles instituíram, era uma minoria branca de origem colonizadora, e aí eles
fizeram leis para que os negros não tivessem acesso aos mesmos direitos que os brancos. Olha que absurdo, sendo a maioria negra lá na África do Sul. E Nelson Mandela lutou contra isso. Ele ficou preso, tá, durante esse período de ditadura nesse sentido, né, para proibir esses protestos. E depois ele foi eleito presidente, né, e ele acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz, né, por promover essa luta aí contra o apartheid na África do Sul, tá? Tem muitas frases famosas dele na internet. E tem na página 246 de vocês, não sei se vocês já ouviram falar, de Wangari Maathai, né? Ela é uma mulher que nasceu no Quênia, né? E ela teve uma visão assim, muito altruísta, muito diferente, muito avançada para o local onde ela vive, porque ela começou a perceber que a seca, a falta de água, os problemas de produção de alimento que eles estavam vivendo lá no Quênia, era devido ao desmatamento. Então ela começou a criar um movimento chamado Movimento do Cinturão Verde, né? E eles criavam mudas, como vocês estão vendo, geralmente trabalhava mais com mulheres, ocupando a mão de obra feminina, tá vendo? Com doações do mundo todo, com ONGs, né? E reflorestando, tá vendo? As florestas dos lugares que ela ia vendo que havia sido desmatado. E foi recuperando rios, né? Então, a importância dela na luta no direito das mulheres, das crianças, né, foi muito importante. Ela denunciava várias situações de desmatamento ilegal, e por esse ativismo dela, ela acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz também, e esse programa dela, esse movimento dela, acabou reflorestando 35 milhões de árvores por essa região próxima ao país dela, né? Ou seja, uma pessoa pode ter atitude de mudar uma cidade, de mudar uma região, de mudar mentalidades, né? Porque esse que ela já morreu, mas esse programa continua lá pelo continente africano. E hoje ela é conhecida no mundo todo. Ok, gente, dúvidas? Dúvidas?